Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e me ouça com toda a atenção do seu coração. Não foi por acaso que você chegou até este vídeo hoje. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma simples coincidência. Fui eu que trouxe você até aqui, porque há algo urgente que eu preciso te dizer. Algo que não pode esperar mais um dia, mais uma hora, mais um segundo sequer. Você já se perguntou por quê, mesmo orando tanto, mesmo trabalhando tanto, mesmo tentando de todas as formas, as coisas ainda parecem tão difíceis? Você já ficou deitado na cama à noite, olhando para o teto, se perguntando se existe mesmo uma saída para a sua situação financeira? Você já sentiu aquela dor no peito quando as contas chegam e o dinheiro parece não ser suficiente para nada? Você já chorou em silêncio, com medo de preocupar as pessoas que você ama, carregando esse peso sozinho, como se fosse uma cruz que nunca vai ter fim? Eu sei, eu vejo tudo. Eu ouvi cada oração sua, cada choro que você escondeu no banheiro para ninguém ver, cada noite que você ficou acordado pensando em como vai pagar as contas do mês. Eu estava lá em cada momento desses e o meu coração se partiu junto com o seu. Mas hoje eu vim aqui com uma palavra diferente. Uma palavra que vai mudar o rumo da sua história. Uma palavra que vai sacudir tudo dentro de você e despertar uma fé que talvez esteja adormecida há muito tempo. Sua riqueza prometida está aqui. Não está a caminho, não está sendo preparada. Ela já está aqui decretada, selada e reservada com o seu nome desde antes de você nascer. O problema não é que eu não te dei. O problema é que existem bloqueios, existem armadilhas, existem mentiras que o inimigo plantou na sua mente para te fazer acreditar que você não merece, que não é para você, que o tempo já passou. E hoje eu vim destruir cada uma dessas mentiras com a força da minha palavra. Mas eu preciso te alertar sobre algo muito sério. Existe uma janela de tempo aberta sobre a sua vida agora. Uma janela de graça que eu abri especialmente para você. E como toda janela, ela não fica aberta para sempre. Existe um momento em que as bênçãos passam por você. E se você não estiver posicionado, se você não agir com fé, elas podem passar sem que você as alcance. Não porque eu não quero te dar, mas porque a sua fé precisa estar ativa, o seu coração precisa estar aberto e a sua obediência precisa estar em dia comigo. Este é esse momento, este vídeo é essa janela. Cada palavra que você vai ouvir daqui para frente foi escolhida por mim, ungida por mim, enviada por mim diretamente para o seu coração. E no final desta mensagem, você vai sair diferente. Você vai sair com uma certeza que nenhuma circunstância vai conseguir tirar de você. Você vai sair sabendo que a sua riqueza prometida não é um sonho distante. Ela é uma realidade que está esperando pela sua decisão de abrir a mão e receber. Fica aqui comigo. Não sai, não pula. Porque cada capítulo desta mensagem foi construído como um degrau que vai te levar mais alto, mais perto de tudo que eu já preparei para você. E se você sair no meio, você vai perder exatamente a parte que era feita para te libertar. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca, escreva nos comentários. Eu estou pronto para receber minha bênção.
Meu querido filho, minha querida filha, antes de continuar, eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine comigo. Imagine que muito antes de você dar o seu primeiro choro neste mundo, muito antes de a sua mãe sentir a primeira contração, muito antes de o seu nome ser escolhido, eu já estava trabalhando. Eu já estava preparando, eu já estava construindo algo para você em dimensões que os seus olhos humanos ainda não conseguem ver completamente. E esse algo tem um nome. Esse algo se chama herança, se chama provisão, se chama riqueza prometida. Eu não sou um Deus que improvisa. Eu não sou um Deus que espera você nascer, para então começar a pensar no que vai fazer com a sua vida. Eu sou o Deus que conhece o fim desde o princípio, que viu cada dia da sua vida antes mesmo que um deles existisse, que contou cada fio de cabelo da sua cabeça e que registrou cada lágrima que você derramou. E esse mesmo Deus, com esse mesmo nível de atenção e cuidado infinito, planejou a sua prosperidade com uma precisão que a sua mente ainda não consegue alcançar. Quando eu criei este universo, quando eu disse, haja luz, e a luz apareceu, quando eu formei as montanhas e enchi os oceanos, eu já estava pensando em você. Quando eu preparei as riquezas que estão debaixo da terra, o ouro, a prata, os minerais, os recursos naturais, eu já sabia que uma parte desse sistema de provisão seria canalizada para abençoar a sua vida. Quando eu plantei cada semente que se tornaria colheita, eu já pensava na mesa farta que você um dia iria ter. Quando eu soprei vida em Adão, eu já tinha o plano traçado que chegaria até você, uma criação que carrega a minha imagem e a minha semelhança, e que por isso mesmo tem direito de herdar as riquezas do meu reino. Você precisa entender algo fundamental que o inimigo passou a sua vida inteira tentando esconder de você. A pobreza nunca foi o meu plano para a sua vida, nunca. Em nenhum momento da eternidade eu olhei para você e decidi que você deveria sofrer com escassez, que você deveria se humilhar pedindo empréstimo, que você deveria passar noites em claro, preocupado com contas atrasadas. Isso não saiu de mim, isso é fruto do pecado que entrou no mundo. Fruto das escolhas humanas que afastaram a humanidade do meu plano original e fruto das mentiras que o inimigo usa para manter o meu povo em cativeiro, mesmo depois de eu já ter pago o preço pela liberdade de cada um. Pense no filho pródigo, aquele jovem que pediu a herança do pai antes da hora, desperdiçou tudo, chegou ao ponto de comer com os porcos. Quando ele voltou para casa, o que o pai fez? Não foi dar uma palestra, não foi impor condições. O pai correu, o pai abraçou, o pai mandou trazer o melhor manto, o anel, os sandálias e ainda mandou matar o bezerro gordo para fazer uma festa. Por quê? Porque o filho sempre teve direito à herança. A herança não sumiu, a herança estava lá, guardada, esperando. O que o filho pródigo perdeu foi o acesso, não o direito. E é exatamente assim que está a sua situação hoje. Você pode ter se afastado, você pode ter tomado decisões erradas, você pode ter desperdiçado oportunidades, você pode estar neste momento num lugar muito longe de onde sonhou estar. Mas a sua herança não sumiu. Eu não cancelei o decreto, eu não apaguei o seu nome do livro das bênçãos. A sua riqueza prometida está intacta, guardada, selada com o meu selo divino, esperando pelo momento em que você vai se levantar, virar o rosto para mim e dizer: Pai, eu volto para casa. Esse momento é agora. Este vídeo é o seu chamado de volta para casa. E o lar que eu preparei para você não é um lar de escassez. É um lar de abundância, de paz, de provisão sobrenatural, onde as suas necessidades são supridas antes mesmo de você perceber que tem uma necessidade. Mas eu preciso que você entenda algo mais profundo ainda. Quando eu falo de riqueza, eu não estou falando apenas de dinheiro no banco. Estou falando de saúde para desfrutar o que você tem.
Estou falando de paz de espírito que vale mais do que qualquer conta bancária. Estou falando de relacionamentos restaurados, de família unida, de propósito encontrado, de alegria que não depende das circunstâncias. Estou falando de uma vida tão plena, tão completa, tão abençoada em todas as dimensões, que as pessoas ao seu redor vão olhar para você e perguntar: o que aconteceu com essa pessoa? E você vai poder dizer com toda a convicção: foi Deus. Eu quero te dar o bem em todas as áreas. E tudo começa com você reconhecer que essa herança existe, que ela tem o seu nome e que é chegada a hora de você caminhar em direção a ela com os dois pés, sem hesitação, sem medo, sem vergonha de receber o que eu decretei para você há milênios. A riqueza que eu preparei para você não é para você guardar e esconder. É para você usar para abençoar a sua família, para ajudar quem precisa, para financiar o avanço do meu reino aqui na terra, para ser uma prova viva de que eu sou fiel, de que eu cumpro minhas promessas, de que servir a mim não é sinônimo de viver na miséria. Muito pelo contrário. Eu sou o Deus de Abraão, que se tornou tão rico que até os reis da época reconheciam a sua prosperidade como algo de origem divina. Eu sou o Deus de Jacó, que chegou pobre à casa de Labão e saiu de lá com rebanhos, servos e riquezas. Eu sou o Deus de José, que saiu da prisão para o palácio, que passou da humilhação para a honra, que transformou uma história de traição numa história de provisão para uma nação inteira. Eu sou o seu Deus, o mesmo Deus, com o mesmo poder, com o mesmo amor, com o mesmo compromisso de cumprir cada palavra que saiu da minha boca sobre a sua vida. Cada promessa que você leu na minha palavra e aplicou ao seu coração é uma promessa real, com data de validade eterna que não caduca, não prescreve e não pode ser revogada por nenhuma força deste mundo ou do submundo. Então eu te pergunto: você vai continuar acreditando que a riqueza é para os outros? Vai continuar olhando para a prosperidade dos ímpios com inveja, sem perceber que o que eu tenho para você é infinitamente maior? Vai continuar vivendo abaixo do que eu decretei, aceitando as migalhas quando eu já preparei a mesa farta? Não, hoje isso muda. A partir de agora, você começa a caminhar na direção da sua herança com a certeza de que ela existe, que ela tem o seu nome e que eu, o Deus do universo, estou pessoalmente comprometido em te levar até ela. Meu amado filho, minha amada filha, se a sua riqueza já está preparada, se o decreto já foi feito, se o seu nome já está no livro das bênçãos, então por que você ainda não a recebeu? Essa é a pergunta que eu sei que está queimando dentro do seu coração agora. E eu vou te responder com uma honestidade que talvez doa um pouco, mas que é necessária, porque a verdade que liberta muitas vezes passa primeiro por um lugar desconfortável antes de chegar na libertação. Existem bloqueios reais na vida das pessoas que impedem o fluxo das bênçãos do céu. Não porque eu seja mesquinho, não porque as bênçãos não existam, mas porque as bênçãos fluem por canais e quando esses canais estão entupidos, a água não chega ao destino, não importa o quanto esteja disponível na fonte. Eu sou a fonte está transbordando. Mas se o canal entre você e mim está cheio de obstáculos, a provisão não consegue chegar até você da maneira que deveria. O primeiro e mais poderoso bloqueio é a incredulidade disfarçada de humildade. Existe uma mentira muito sutil que o inimigo planta na mente das pessoas de fé, especialmente naquelas que foram criadas em ambientes religiosos onde a pobreza era associada à espiritualidade. É a mentira de que pedir riqueza é ganância, de que desejar prosperidade é falta de contentamento, de que um verdadeiro filho de Deus deveria estar satisfeito com pouco. E então a pessoa ora, mas no fundo do coração não acredita que merece receber. Pede, mas já espera que a resposta seja não. Declara, mas uma voz interna sussurra: isso não é para mim.
Essa incredulidade sutil é devastadora, meu filho, minha filha, porque a fé sem convicção não move nada. A oração sem crença é só palavras no ar. E quando você vem a mim pedindo provisão, mas já carrega a certeza no coração de que não vai receber, você está criando uma barreira entre a sua súplica e a minha resposta. Não é que eu não queira responder, é que a sua própria fé precisa estar alinhada com a minha vontade, e a minha vontade é a sua prosperidade. O segundo bloqueio é o espírito de conformismo, que é diferente do contentamento bíblico. O contentamento que eu ensinei é a capacidade de ter paz, independente da situação, enquanto você trabalha em direção à mudança. O conformismo é diferente. O conformismo é quando você aceita a situação ruim como se fosse a minha vontade para a sua vida. É quando você diz, é assim mesmo, ou eu não nasci para ter, ou na minha família sempre foi assim. Quando você faz isso, você não está demonstrando fé. Você está abrindo mão da herança que eu preparei para você e assinando embaixo de um decreto que não saiu de mim. Eu precisei de Josué para tomar a terra prometida. A terra já era deles, o decreto já estava feito. Eu já havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas quando chegou a hora de entrar na terra, eu disse a Josué, levanta-te, sê forte e corajoso. Vai, a terra prometida não vinha até eles. Eles precisavam avançar em direção à promessa. E hoje eu te digo o mesmo, levanta-te. A sua terra prometida está esperando, mas você precisa avançar em direção a ela. O conformismo te mantém parado, enquanto a promessa espera por você do outro lado. O terceiro bloqueio é a inimizade não resolvida. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas precisa ser dito. Quando você guarda mágoa, rancor, amargura no coração, quando você se recusa a perdoar quem te feriu, você está criando uma barreira espiritual tão real quanto uma parede de concreto. Não porque eu seja vingativo, não porque eu queira te punir, mas porque a amargura fecha o coração e um coração fechado não consegue receber. A provisão do céu precisa de um coração aberto para pousar, e um coração cheio de ressentimento não tem espaço para a bênção ocupar. Eu não estou dizendo que o que fizeram com você foi certo. Eu vi tudo. Eu conheço cada traição, cada injustiça, a cada momento em que alguém te feriu deliberadamente ou sem perceber. E eu vou tratar de cada um deles no tempo certo. Mas enquanto você carrega esse peso dentro de você, o fardo está pesando sobre você, não sobre eles. E essa carga está bloqueando o fluxo da minha graça sobre a sua vida. Soltar o perdão não é fazer um favor para quem te feriu, é fazer um favor para você mesmo. É abrir o canal para que a minha bênção possa finalmente chegar sem obstáculos. O quarto bloqueio é a desobediência em áreas específicas que eu tenho te chamado a corrigir. Eu sei que isso é delicado e eu não estou aqui para te condenar. Mas existe uma conexão direta entre a obediência e a bênção na minha palavra. Quando eu te peço para dar e você segura, quando eu te peço para parar e você continua, quando eu te peço para ir e você fica, existe um desalinhamento entre a sua vida e o meu plano que cria espaço para o inimigo operar. Não é punição, é consequência natural. Um galho que se separa da videira não morre porque a videira quis que ele morresse. Ele murcha porque perdeu a conexão com a fonte de vida. O quinto bloqueio são as palavras que você fala sobre si mesmo. Você não imagina o poder que existe na sua língua. Quando você acorda de manhã e diz, hoje não vai prestar, não tenho jeito, nunca vou sair dessa. Você está decretando contra a sua própria vida. Você está usando o poder da palavra que eu coloquei dentro de você como reflexo da minha imagem, para construir prisões ao redor de si mesmo. A sua língua pode abrir ou fechar portas espirituais, pode atrair ou repelir bênçãos. E quando você passa o dia falando derrota, pobreza, impossibilidade,
Você está dando ao inimigo material de construção para levantar muros ao redor da sua promessa. Hoje eu te convido a fazer uma análise honesta, não para te condenar, mas para te libertar. Qual desses bloqueios está presente na sua vida? A incredulidade disfarçada, o conformismo que aceitou a escassez como destino, a mágoa que você ainda carrega, a área de desobediência que você sabe que existe, as palavras negativas que você fala sobre si mesmo. Identifique, reconheça, traga para diante de mim, porque o que você trouxer para mim com um coração honesto, eu tenho poder para remover. Eu não vim aqui para te cobrar, vim aqui para te liberar. E o primeiro passo da liberação é sempre a verdade. A verdade sobre onde você está, a verdade sobre o que está bloqueando a sua bênção, e a verdade sobre quem eu sou e o que eu posso fazer quando você decide colocar cada obstáculo nas minhas mãos. Escreva nos comentários: eu solto tudo que me bloqueia e recebo minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso te explicar sobre o tempo. O meu tempo não funciona como o tempo humano. Vocês vivem escravos do relógio, do calendário, do prazo. Eu existo fora do tempo, acima do tempo, além de qualquer limitação que a física deste mundo possa impor. E justamente por isso, quando eu escolho um momento específico para agir na vida de uma pessoa, esse momento é carregado de uma urgência e de um poder que vai muito além do que os olhos conseguem enxergar. Hoje é um dia marcado, não por acaso humano, não por coincidência aleatória, mas por decreto eterno. Eu sabia que você estaria aqui, ouvindo estas palavras exatamente neste momento da sua vida, antes mesmo que este mundo existisse. E o fato de eu ter orquestrado tudo para que você chegasse até aqui hoje é um sinal poderoso. O seu tempo chegou. Mas eu preciso te alertar com todo o amor que eu tenho por você. O tempo de Deus tem dois lados. Tem o lado da promessa, que é o que eu vim anunciar hoje, e tem o lado da urgência, que muitas pessoas ignoram para o seu próprio prejuízo. Quando eu abro uma janela de graça sobre a vida de uma pessoa, essa janela fica aberta por um período específico, não porque eu seja cruel ou arbitrário, mas porque o universo espiritual opera com leis tão reais quanto as leis da física, e uma dessas leis é que toda oportunidade tem um tempo. E quando esse tempo passa sem que a pessoa haja, a oportunidade passa junto. Pense em Noé. Eu avisei. Eu dei instruções claras. Eu dei tempo suficiente para que as pessoas ouvissem o chamado e entrassem na arca. Mas chegou um momento em que a porta foi fechada. Não por Noé, por mim. E depois que a porta foi fechada, não tinha mais negociação. Não tinha segunda chance, não tinha espera aí que eu me arrependi. A janela havia se fechado. Pense nos 10 virgens. 5 estavam preparadas, com óleo nas lâmpadas. 5 não estavam. Quando o noivo chegou, as 5 que estavam preparadas entraram para a festa. As outras 5 foram buscar óleo e quando voltaram, a porta estava fechada. Não porque o noivo fosse cruel, mas porque cada uma delas teve o mesmo tempo, a mesma oportunidade, o mesmo convite, e a decisão de estar ou não estar preparada foi delas. Eu te conto essas histórias não para te assustar, mas para te despertar, porque existe uma tendência muito humana de adiar o que é urgente, de deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje, de dizer, eu vou orar sobre isso, quando, na verdade, o que está faltando é agir sobre o que eu já disse. E quando se trata das bênçãos que eu declarei para a sua vida, o adiamento tem um custo que você não pode se dar ao luxo de pagar. Hoje eu estou falando com você, porque esta é a sua janela. Eu te observei nos últimos meses. Vi você lutando, vi você se questionando, vi você quase desistindo. Vi você chegando ao limite e ainda assim se levantando de manhã e tentando de novo. Eu vi tudo isso e o meu coração se encheu de um amor ainda mais profundo por você.
E foi exatamente quando você chegou nesse ponto de vulnerabilidade real, nesse ponto de honestidade com você mesmo e comigo, que eu decidi. É hora de agir. É hora de virar a mesa. É hora de que o que eu prometi se manifeste de uma vez por todas na vida deste filho meu, desta filha minha que nunca desistiu de mim mesmo quando tudo gritava para desistir. Este vídeo não é entretenimento espiritual. Este vídeo é uma intervenção divina. É eu chegando até a sua sala, até o seu quarto, até o seu celular e dizendo pessoalmente: eu vim, estou aqui e vim para mudar tudo. Mas a mudança requer a sua participação ativa, não passiva. Não eu vou esperar sentado. Ativa, crente, expectante, cheia de fé funcionando, porque fé sem obras é morta. E eu não abro janelas para pessoas que ficam olhando para a janela sem pular pela oportunidade. Então o que eu preciso de você agora? Primeiro, presença total. Fica aqui comigo neste vídeo, do início ao fim. Não pula, não distrai, porque cada palavra tem uma função espiritual específica na sua vida. Segundo, um coração aberto. Solta os julgamentos, solta as dúvidas por um momento. Abre o coração e deixa que as minhas palavras cheguem até os lugares mais fundos que existem em você. Terceiro, uma decisão. No final desta mensagem, você vai precisar tomar uma decisão. Não uma decisão religiosa. Uma decisão de fé. Uma decisão de posicionar a sua vida de acordo com o que eu estou falando sobre você. O momento é agora, não amanhã. Não na segunda-feira que vem, não depois que a situação melhorar um pouco. Agora. Porque quando eu digo agora, eu não estou sendo impaciente. Estou sendo misericordioso. Estou te dando a chance de pegar o que é seu antes que o inimigo consiga criar mais um motivo para você adiar a sua bênção. Eu vim pessoalmente falar contigo hoje porque te amo demais para ficar em silêncio enquanto você passa por mais um mês, mais um ano, mais uma década vivendo abaixo de tudo que eu já te dei no espiritual. A riqueza que preparei para você já existe. A pergunta é: você vai receber hoje? Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de falarmos sobre o assunto mais poderoso e ao mesmo tempo mais mal compreendido de toda a vida espiritual: a fé. Não a fé que as pessoas dizem ter enquanto estão no culto com a música tocando e todo mundo levantando as mãos. Estou falando da fé que fica depois que o culto acaba, a música para e você volta para a mesma casa, com as mesmas contas, com os mesmos problemas. A fé que resiste ao silêncio, ao atraso, ao ainda não. A fé que não precisa ver para crer, porque ela sabe, com uma certeza que vai além da lógica, que o que eu prometi já está feito. Essa é a fé que move montanhas. E é exatamente essa fé que abre os cofres do céu sobre a sua vida. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele não sabia para onde estava indo. Eu disse, vai, e ele foi, sem GPS, sem mapa, sem garantia humana de que eu estava certo. Ele foi porque confiou em mim acima de tudo que os seus olhos podiam ver. E eu registrei isso como justiça, não como loucura, não como irresponsabilidade, como justiça, como o ato de um homem que entendeu quem eu sou e decidiu que a minha palavra valia mais do que qualquer evidência contrária que as circunstâncias pudessem apresentar. Quando Pedro saiu do barco, a água estava agitada. As ondas eram reais, o vento era real, o perigo era real, mas Pedro ouviu a minha voz dizendo, vem, e ele foi. Enquanto os olhos de Pedro ficaram em mim, ele andou sobre o que deveria afundá-lo. A física não mudou, as ondas não pararam, o vento não amansou. Mas a fé de Pedro criou uma realidade espiritual tão poderosa que superou todas as leis naturais. A água sustentou o peso dele porque a minha palavra tinha mais peso do que a gravidade. É disso que estou falando quando digo que a fé abre os cofres do céu. Não estou falando de uma crença passiva, de eu espero que Deus faça algo.
Estou falando de uma convicção ativa, vibrante, que age como se a promessa já fosse realidade, que fala como se o milagre já tivesse acontecido, que vive de um jeito que faz as pessoas ao redor perguntarem: mas essa pessoa não está passando por uma situação difícil? Por que ela está tão em paz? Por que ela está tão confiante? A fé que move montanhas é incômoda para quem está ao redor, porque ela funciona numa lógica diferente da lógica humana. A lógica humana diz: eu vejo para crer. A fé diz: eu creio para ver. E existe uma diferença abissal entre essas duas posições. Uma fica esperando evidências antes de agir. A outra age com base na evidência invisível que é a minha palavra, e então vê os resultados se manifestarem no mundo físico. Deixa eu te perguntar algo direto agora. Qual tem sido a qualidade da sua fé? Quando você ora por provisão, você termina a oração com a certeza de que foi ouvido, ou com a dúvida sobre se foi ouvido. Quando você lê uma promessa minha na Bíblia, você a aplica à sua vida com convicção. Ou você pensa: isso era para aquele povo, naquele tempo, não sei se é para mim hoje. Quando você vê uma oportunidade que parece boa demais, você avança com confiança em mim ou você recua com medo de se decepcionar mais uma vez? A qualidade da sua fé determina a velocidade com que as minhas bênçãos se manifestam na sua vida. Não porque eu as retenho dos que têm fé fraca, mas porque a fé é o condutor espiritual que permite que o que existe no céu se manifeste na terra. É como a eletricidade, ela está disponível, mas precisa de um condutor para chegar até onde precisa. A fé é o condutor. Quando o condutor está comprometido, a corrente não flui com plena potência. Mas eu tenho uma boa notícia para você que sente que a sua fé está fraca, que foi sacudida pelas decepções, que foi abalada pelos atrasos, que foi machucada pelas orações que pareceram não ser respondidas. A fé que você precisa não é uma fé perfeita, é uma fé honesta. Lembra do pai que trouxe o filho endemoniado até mim e disse: eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Essa é uma das orações mais honestas e poderosas de toda a Bíblia. Ele não fingiu ter uma fé que não tinha. Ele veio com a fé que tinha, reconheceu onde ela era insuficiente e me pediu para completar o que faltava. E eu fiz. Você pode fazer o mesmo agora. Você pode me dizer: Pai, eu creio que tens riquezas para mim. Mas minha fé tem sido sacudida. Eu não estou enxergando ainda. Eu sinto dúvidas que não quero sentir, mas eu vim até aqui. Eu escolhi ouvir a tua palavra hoje. Ajuda a minha incredulidade. E quando você faz isso, algo se move lá no céu. Algo se ativa no espiritual. Os anjos se põem em posição e o fluxo da minha graça começa a se mover na direção da sua vida, com uma força que as circunstâncias não vão conseguir segurar. A fé que abre cofres do céu também é uma fé que age. Tiago não estava enganando quando disse que a fé sem obras é morta. Não porque as obras me ganhem, mas porque a ação é a demonstração viva da fé. Quando você age como se a promessa já fosse realidade, antes de vê-la manifestada, você está dizendo para o universo espiritual: eu confio em Deus mais do que nas evidências contrárias. E esse nível de confiança ativa forças espirituais que você nem consegue imaginar. O que seria uma ação de fé na sua vida hoje? Talvez seja retomar o projeto que você abandonou por medo. Talvez seja fazer aquela ligação que você tem evitado. Talvez seja dar aquele passo no negócio que parece arriscado, mas que eu tenho colocado no seu coração. Talvez seja abrir mão de algo que está te mantendo pequeno para poder receber algo maior. A ação de fé vai ser diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma promessa específica e um passo específico que está esperando ser dado. Mas eu posso te garantir uma coisa: quando você der esse passo, quando você sair do barco e colocar o pé na água com o olhar fixo em mim, eu vou sustentar você. Não vou te deixar afundar. Não vou te abandonar no meio do caminho. Cada passo de fé que você der em direção à promessa, eu vou estar lá, firme,
confiável, poderoso, pronto para fazer o que as leis naturais não podem fazer. A fé move montanhas, a fé abre cofres, a fé quebra cadeias, a fé reescreve histórias, e a sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para que eu faça milagres. Porque não é o tamanho da fé que importa, é o objeto da fé que importa. E o objeto da sua fé sou eu. O Deus que criou tudo, que sustenta tudo e que pode mudar tudo com uma única palavra. Escreva nos comentários: minha fé é real e eu recebo minha riqueza prometida. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que o inimigo não quer que você saiba. Algo que, se você entender de verdade, vai mudar completamente a maneira como você enfrenta cada batalha, cada oposição, cada pessoa que tentou te derrubar, cada circunstância que pareceu conspirar contra a sua vitória. E essa verdade é esta: tudo que eu já decretei sobre a sua vida está além do alcance de qualquer força contrária. Absolutamente tudo. Quando eu faço um decreto no espiritual, esse decreto não é uma sugestão, não é um plano que pode ser sabotado, não é uma ideia que pode ser cancelada. É uma lei espiritual com a autoridade de quem criou o universo. E não existe ser criado, seja humano, seja anjo caído, seja demônio de qualquer nível hierárquico, que tenha poder suficiente para revogar o que eu estabeleci. Pensa comigo. Quando eu disse a Jerônimo: antes de te formar no ventre te conheci, e antes de sair da madre te santifiquei, isso foi um decreto eterno. O inimigo tentou destruir Jeremias antes que ele pudesse cumprir o seu chamado. Tentou através de pessoas, através de prisões, através de poços, através de conspirações. Mas Jeremias saiu de cada armadilha, porque o que eu havia decretado sobre ele não podia ser desfeito por nenhuma estratégia do inferno. Quando eu decretei que José seria um líder que abençoaria nações, o inimigo trabalhou furiosamente para impedir isso. Usou os irmãos, usou a inveja, usou uma cova, usou traficantes de escravos, usou a casa de Potifar, usou a esposa de Potifar, usou a prisão, usou o esquecimento do copeiro. Cada uma dessas coisas, vista isoladamente, parecia o fim da história de José. Mas cada uma delas era apenas o próximo capítulo de uma história que eu já havia escrito inteira antes do início. E quando chegou a hora do decreto se cumprir, nenhuma das estratégias do inimigo tinha atrasado um único dia além do que eu havia permitido dentro do meu plano. Essa é a verdade sobre a sua vida também. Tudo que tentou te derrubar, tudo que tentou roubar a sua herança, tudo que conspirou para te manter longe da sua riqueza prometida, nada disso teve o poder de cancelar o meu decreto. Pode ter atrasado a manifestação, pode ter colocado desvios no caminho, pode ter criado dor e lágrimas ao longo do percurso, mas o destino final que eu declarei sobre você está intacto. Está preservado, está esperando. Agora, eu preciso falar sobre algo que é urgente. A estratégia do inimigo não é mais destruir você fisicamente. Ele aprendeu que isso não funciona com os filhos de Deus, que conhecem a sua identidade. A estratégia atual dele é mais sofisticada e mais perigosa exatamente porque é invisível. Ele trabalha através da sua mente. Trabalha através dos seus pensamentos. Tenta te convencer de que a batalha já está perdida, de que você chegou tarde demais, de que os seus erros do passado desqualificaram você da promessa, de que Deus está decepcionado com você e não vai mais honrar o que prometeu. Essas são mentiras, mentiras sofisticadas, mas mentiras. E o poder dessas mentiras depende de você acreditar nelas. Quando você as recusa, quando você confronta cada pensamento negativo com a verdade da minha palavra, o poder do inimigo sobre a sua mente se desfaz como névoa ao sol da manhã. Mas existe outra estratégia do inimigo que precisa ser exposta aqui. Ele usa pessoas, às vezes pessoas que você ama.
Às vezes, pessoas que estão dentro da sua própria casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, pessoas que talvez sem perceber se tornam instrumentos de desencorajamento, de dúvida, de limitação, que dizem coisas como: você está sonhando alto demais, isso não é para nós, cuidado com essa prosperidade toda, você está sendo ingênuo. Eu não estou te dizendo para desrespeitar essas pessoas ou para se afastar delas. Estou te dizendo para separar com sabedoria o que é cuidado legítimo do que é limitação espiritual disfarçada de conselho. Nem todo mundo que te ama tem a capacidade de enxergar o que eu declarei sobre a sua vida. Abraão não podia levar todo mundo para a jornada da promessa. Em algum momento, ele precisou avançar com aqueles que estavam prontos para ir com ele e deixar os outros para trás, com amor, com respeito, mas com determinação. Seus inimigos mais perigosos não são aqueles que você consegue ver. São os pensamentos que entram pela porta traseira da sua mente quando você está cansado, quando a esperança está baixa, quando os resultados demoram e a dúvida bate na porta. Esses são os inimigos que você precisa tratar com a palavra, com a oração, com a declaração constante de quem você é e do que eu disse sobre você. E os inimigos externos, as pessoas que te prejudicaram, as circunstâncias que te roubaram, os sistemas que te oprimiram, eu cuido de cada um deles, não no tempo de você, no meu tempo. E quando eu trato de um inimigo, eu faço de uma forma que fica registrada como testemunho eterno de que nenhum filho meu é abandonado, que a justiça divina não fica devendo, e que o que foi tirado de você com injustiça vai ser devolvido com juros que só o céu consegue calcular. Então, meu filho, minha filha, o que eu preciso que você faça agora é parar de dar ao inimigo um poder que ele não tem. Parar de tratá-lo como se ele fosse o dono da sua história, como se ele tivesse autoridade final sobre o seu destino, como se as suas estratégias fossem mais fortes do que o meu decreto. Ele não é. Ele não tem. Elas não são. Você tem um aliado que não perde guerras. Você tem um intercessor que nunca dorme. Você tem um pai que luta por você antes de você perceber que está em batalha. E esse pai, esse aliado, esse intercessor, já decretou a sua vitória antes da batalha começar. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Escreva nos comentários: nenhum inimigo tem poder sobre o que Deus decretou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora a um capítulo que eu sei que vai mexer com muita gente. Não porque seja difícil de ouvir, mas porque é difícil de viver. Porque estamos falando de obediência. E a obediência, na cultura em que vivemos, foi reduzida a um conceito religioso antigo, algo que as pessoas associam com regras, com rigidez, com uma lista de coisas que você pode e não pode fazer. Mas a obediência que eu estou falando não é religiosa, é relacional. É a resposta natural de um coração que me ama, que confia em mim e que entendeu que os meus caminhos são sempre mais altos do que os caminhos humanos. Deixa eu te contar um segredo que poucos entendem de verdade. A obediência não é a condição para me ganhar. É a chave que abre o que eu já guardei para você. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você obedece, tentando me ganhar, você age por medo ou por transação. Quando você obedece porque me ama e confia em mim, você está se posicionando para receber o que eu já decretei. A obediência por amor abre portas. A desobediência não fecha a minha mão, mas fecha a sua capacidade de receber o que está na minha mão.
Pensa assim: se um pai rico quer dar um carro para o filho de 16 anos, ele não vai colocar a chave do carro na mão de uma criança de 3 anos. Não porque não ame o filho de 3 anos, mas porque aquilo que é uma bênção para quem está pronto para receber se torna um perigo para quem ainda não está preparado. A obediência é o processo pelo qual eu te preparo para carregar o peso das bênçãos que estou prestes a liberar sobre a sua vida. Porque sim, bênçãos têm peso, responsabilidade. E sem o caráter e a maturidade espiritual que vem pelo caminho da obediência, a bênção pode se tornar um fardo que te esmaga em vez de te elevar. Agora deixa eu ser específico, porque generalidades não ajudam ninguém. Existem áreas de obediência que eu tenho chamado cada pessoa de forma específica e pessoal. Para alguns, é na área das finanças. Eu tenho chamado para o dízimo, para a oferta, para a generosidade, e a pessoa tem segurado por medo de faltar. Para outros, é na área do tempo. Eu tenho chamado para passar mais tempo comigo, na oração, na palavra, e a pessoa tem dado esse tempo para outras coisas. Para outros ainda, é em relacionamentos. Eu tenho chamado para se afastar de influências que são nocivas, e a pessoa tem mantido esses laços por medo da solidão. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou chamando você para um padrão impossível de ser atingido. Estou falando de uma direção, uma orientação consistente do coração em direção à minha voz. Uma disposição de ouvir quando eu falo e de mover quando eu digo mover. Mesmo que os passos sejam pequenos, mesmo que você tropece às vezes, o que importa é a direção do seu coração. O que acontece na vida espiritual de uma pessoa que escolhe a obediência como estilo de vida, não como performance, mas como expressão genuína do amor por mim? Deixa eu te mostrar. Abraão obedeceu quando deixou a terra dos seus pais, e eu abri o caminho à frente dele. Abraão obedeceu quando subiu ao monte Moriá para oferecer Isaque. E eu provei para sempre que sou o Jeová Jiré, o Deus que provê, que aparece no momento mais crítico da necessidade com uma provisão que nenhum olho humano conseguia ver antes. Isaque obedeceu quando ficou na terra durante a fome, ao invés de descer para o Egito, como seu pai havia feito. E eu abençoei as suas semeaduras de tal forma que ele colheu 100 por 1 num ano de seca. E ficou tão rico que o rei dos filisteus teve que pedir para ele se afastar, porque a sua prosperidade estava intimidando o reino inteiro. Ruth obedeceu quando escolheu ficar com Noemi, ao invés de voltar para o seu povo e para os seus deuses. E eu abri o caminho dela para Boaz, para a restauração, para a herança e para um lugar na genealogia do próprio Messias. Uma mulher moabita, estrangeira, viúva, que escolheu a lealdade e a obediência, e que por isso teve o seu nome registrado para sempre na história mais importante que já foi contada. Esses não são contos de fadas. São padrões espirituais que se repetem na vida de cada filho meu que escolhe o caminho da obediência. E eles vão se repetir na sua vida também. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que eu faço com todo o amor. Existe uma área da sua vida onde você sabe que eu tenho chamado e você ainda não respondeu? Uma área onde a minha voz tem sido clara, persistente, específica, e o seu coração tem desviado porque parece muito difícil, muito assustador, muito caro emocionalmente ou financeiramente. Eu não preciso que você me responda agora com palavras, mas eu preciso que você seja honesto consigo mesmo e comigo no silêncio do seu coração. Porque a obediência nessa área específica pode ser exatamente a chave que vai abrir a próxima porta da sua vida. Pode ser que a bênção que você tem esperado esteja literalmente do outro lado de um passo de obediência que você tem evitado dar. E eu sei que às vezes o que eu peço parece contraintuitivo. Peço para dar quando você sente que não tem. Peço para perdoar quando a dor é real e profunda.
peço para avançar quando o risco parece enorme. Mas é exatamente nessas situações, quando obedecer vai contra tudo que a lógica humana sugere, que o ato de obediência carrega mais peso espiritual e libera mais bênçãos do que você consegue imaginar. Porque quando você obedece em meio à dificuldade, você está dizendo de uma forma que o céu todo ouve: eu confio mais em Deus do que nas minhas circunstâncias. E esse nível de confiança, essa qualidade de fé expressa em ação, é o que eu honro com uma resposta que vai além de tudo que você pediu ou imaginou. Hoje é um dia de decisão. Não vou te pressionar, não vou te manipular, mas vou te convidar. Identifique a área de obediência que tem estado pendente e dê um passo nessa direção hoje. Só um passo. Eu cuido do resto. Meu querido filho, minha querida filha, preciso parar aqui por um momento e te olhar nos olhos. Não para te dar uma lição, não para te passar mais um ensinamento, mas para te dizer algo que vem direto do meu coração para o seu. Eu sei que você está cansado, não o tipo de cansaço que uma boa noite de sono resolve. O tipo de cansaço que se acumula por meses ou até anos, de luta constante, de esperança adiada, de espera que parece não ter fim. O tipo de cansaço que vem de continuar tentando quando as forças estão no limite, de continuar crendo quando as evidências gritam o contrário, de continuar sorrindo para o mundo enquanto por dentro a dúvida e a dor estão brigando pela sua atenção. Eu vejo tudo isso. Cada detalhe, cada lágrima que você derramou quando estava sozinho. Cada noite que você ficou na cama com os olhos abertos, a cabeça acelerada, o coração pesado com preocupações que pareciam maiores do que você. Cada vez que você tentou ser forte para não preocupar a família e por dentro estava partido. Cada momento em que você quis me chamar e não encontrou palavras, então ficou em silêncio esperando que eu entendesse o que não tinha como expressar. Eu entendi. Sempre entendi. Sempre estive lá. Eu preciso que você saiba algo que talvez ninguém te disse ultimamente com a força que merece ser dito. A sua luta não foi em vão. Cada lágrima sua foi registrada. Eu tenho um frasco e nele estão guardadas cada lágrima que você derramou em nome da sua fé, da sua família, do seu futuro. Essas lágrimas têm peso no espiritual. Elas falam. Elas clamam diante de mim com uma eloquência que nenhuma oração elaborada consegue superar. A lágrima de um filho meu em luta sincera chega ao meu trono com uma prioridade que move o céu. E eu preciso te dizer também, a dor que você viveu tinha um propósito. Não que eu tenha criado a dor, mas eu a permiti dentro do meu plano porque sabia, com uma clareza que você ainda não tem, que ela estava te formando para algo. Estava te cavando fundo para que houvesse mais espaço para o que está por vir. Estava te ensinando dependência de mim de um jeito que os tempos bons nunca conseguiriam ensinar. Estava quebrando em você a autossuficiência que, se permanecesse intacta, te tornaria incapaz de administrar com sabedoria o que estou prestes a liberar. José precisou do poço antes do palácio, não porque eu quisesse que ele sofresse no poço, mas porque o palácio que eu tinha para José exigia um homem que o poço havia formado. Um homem que tinha aprendido a depender de mim na escuridão. Um homem que tinha aprendido a manter o caráter quando ninguém estava olhando. Um homem que havia passado por traição e não havia se tornado amargo. Um homem que havia sido esquecido e não havia desistido de mim. Esse era o homem que eu podia colocar na segunda posição do Egito sem que o poder o destruísse. Você é esse homem. Você é essa mulher. Formado no poço, preparado na espera, moldado pelo fogo das circunstâncias de uma forma que vai te tornar capaz de administrar o que está por vir com sabedoria, com generosidade, com gratidão que não some quando a prosperidade chega. Mas eu preciso que você faça algo agora, algo muito importante.
Pare de interpretar a luta passada como evidência de abandono meu, porque esse é exatamente o truque do inimigo. Ele pega os momentos mais difíceis da sua história e te apresenta como prova de que eu não estou com você, de que eu te esqueci, de que as minhas promessas não são para você. E se você aceita essa interpretação, você carrega não só a dor do passado, mas também a mentira do abandono que contamina a sua capacidade de receber no presente. A verdade é essa. Eu estava no poço com José, estava no ventre da baleia com Jonas, estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava na cova dos leões com Daniel. E eu estava com você em cada momento difícil que você viveu. Cada um desses momentos eu estava lá, não olhando de longe, presente, sustentando, preservando, planejando o próximo capítulo mesmo quando você só conseguia enxergar o capítulo atual. E o próximo capítulo da sua história é diferente. É por isso que estou aqui hoje. O período de formação, de espera, de luta que te moldou até este momento, ele está cumprindo a sua função. Ele está chegando a um ponto de inflexão. E do outro lado desse ponto de inflexão, existe um nível de vida que vai fazer tudo o que você passou parecer pequeno quando comparado com a glória do que está por vir. Mas você precisa chegar a esse outro lado com o coração certo, sem amargura, sem ressentimento, sem a identidade de vítima que o sofrimento às vezes instala nas pessoas que não processaram a dor comigo. Porque a identidade de vítima te mantém pequeno mesmo depois que a bênção chega. E eu não quero que você chegue à sua terra prometida ainda pensando como escravo. Então hoje eu te convido, traz a dor, tudo que você carrega, tudo que pesou, tudo que ainda dói, quando você pensa a sós, traz para mim. Não porque eu não saiba, mas porque o ato de trazer, de confiar, de soltar nas minhas mãos o que você tem carregado sozinho, é o ato que te posiciona para receber o que estou prestes a dar. As suas lágrimas não foram em vão. A sua luta não foi desperdício. Cada dia difícil que você viveu foi um investimento num amanhã que vai surpreender até você. Acredita em mim. Eu sou fiel. Eu fui fiel na sua dor. Eu serei fiel na sua vitória. Escreva nos comentários: minhas lágrimas não foram em vão, minha vitória está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, existe um fenômeno espiritual que eu preciso explicar para você agora, porque entender esse fenômeno pode ser a diferença entre você persistir até o milagre ou desistir exatamente antes de ele acontecer. Esse fenômeno é o que acontece imediatamente antes da virada, o período que precede a manifestação da bênção. E esse período é, quase sem exceção, o mais difícil de toda a jornada. O motivo é simples. É exatamente quando a promessa está mais próxima de se manifestar que o inimigo faz o seu ataque mais intenso. Porque ele sabe, com uma clareza espiritual que às vezes você não tem, que o decreto está prestes a se cumprir. E a sua única chance de impedir a manifestação é te fazer desistir antes dela. Então, ele aumenta a pressão, multiplica as dificuldades, amplifica as vozes de dúvida, faz tudo parecer mais escuro, mais pesado, mais impossível do que estava antes. Se você está passando por isso agora, presta muita atenção no que estou prestes a te dizer. Isso pode ser um sinal de que a sua bênção está na porta. Antes de a mulher dar à luz, as contrações ficam mais intensas, mais seguidas, mais dolorosas. Antes da aurora, a escuridão da madrugada é mais densa. Antes da colheita, a espera é mais longa e mais tensa. Antes do milagre de Jesus em Caná, o vinho havia acabado completamente. Não havia mais nada. A situação estava no limite máximo do constrangimento e da impossibilidade. E foi exatamente nesse ponto que ele agiu.
Eu age no limite da impossibilidade humana, porque é aí que a glória da intervenção divina fica mais evidente. Se houvesse um pouquinho de vinho sobrando, as pessoas poderiam pensar que foi sorte, que foi gestão eficiente, que foi um acidente feliz. Mas quando o vinho acabou completamente, quando não havia mais absolutamente nada a fazer humanamente, e então o melhor vinho de toda a festa apareceu do nada, a glória foi exclusivamente minha. Entende o que estou dizendo? A intensidade da sua situação atual pode não ser evidência de abandono, pode ser a preparação do cenário para que, quando eu agir, não haja nenhuma dúvida de quem agiu, para que a sua história se torne um testemunho tão claro, tão indiscutível, tão irrefutável, que quando você contar para alguém o que aconteceu na sua vida, eles vão ter que reconhecer: isso foi Deus. Mas deixa eu te mostrar alguns sinais concretos de que a virada está próxima. Não vou falar de coisas vagas e genéricas. Vou te falar de sinais específicos que aparecem consistentemente na vida das pessoas que estão na antessala do milagre. O primeiro sinal é a intensificação da guerra espiritual. Quando você começa a sentir um nível de oposição, de resistência, de ataque que parece desproporcional à situação, isso frequentemente indica que o inimigo percebeu que algo está para se mover. Ele não desperdiça munição em quem não representa ameaça. A intensidade do ataque muitas vezes é proporcional à grandeza do que está por vir. O segundo sinal é uma sede espiritual renovada. Quando, no meio de uma situação difícil, você começa a sentir um desejo maior de oração, de palavra, de intimidade comigo, isso é o Espírito Santo te preparando para receber. O meu Espírito cria em você um espaço de expectativa, uma antena de recepção sintonizada no que estou prestes a fazer. E essa sede renovada é um sinal de que algo está mexendo no espiritual. O terceiro sinal são as coincidências que não são coincidências. Quando você começa a encontrar as pessoas certas, nos lugares certos, quando as conversas tomam direções inesperadas, que te dão exatamente a informação que você precisava, quando as portas que estavam fechadas começam a entreabrir sem que você tenha feito nada de especial para isso, presta atenção. Eu trabalho através das circunstâncias naturais com uma maestria que faz o sobrenatural parecer cotidiano. E essas pequenas coincidências são o meu jeito de te mostrar que estou ativamente trabalhando na sua situação. O quarto sinal é uma paz inexplicável em meio à tempestade. Quando mesmo no meio da crise você começa a sentir uma tranquilidade que não consegue explicar racionalmente, isso é o meu espírito te dizendo que eu estou no controle. É a paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo descreveu como uma experiência real e disponível para todos os meus filhos que entregam as preocupações nas minhas mãos. O quinto sinal é a vontade de declarar antes de ver. Quando você começa a sentir um impulso de falar sobre a sua bênção como se já fosse realidade, de agradecer antes de receber, de proclamar a vitória antes de vê-la manifestada, isso é a fé sendo ativada pelo Espírito Santo para te posicionar para receber. Não ignore esse impulso, alimente-o, declare, proclame, agradeça, celebre antecipadamente. Eu sei que você pode estar lendo esses sinais agora e reconhecendo um ou mais deles na sua vida atual. Se for esse o caso, eu tenho uma palavra específica para você. Aguenta, não desiste, não para, não recua. Você está mais perto do que nunca. A noite mais escura que você já viveu pode estar prestes a dar lugar ao amanhecer mais glorioso que você já testemunhou. A virada está chegando, eu garanto. Porque eu não minto, porque as minhas promessas não voltam vazias, porque eu sou o mesmo Deus que virou situações impossíveis na Bíblia e que está vivo e ativo na sua história hoje. A virada está chegando, e quando ela chegar,
Você vai entender porque cada dia de espera foi necessário, porque cada lágrima foi um investimento, porque eu não agi antes da hora certa. Aguenta. A sua virada está na porta. Escreva nos comentários: eu aguento até o fim porque minha virada está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora a um capítulo que tem o poder de transformar completamente a sua vida prática a partir de hoje. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Porque o que vou ensinar aqui é uma ferramenta espiritual que você pode começar a usar imediatamente, que não custa dinheiro. Não requer nenhuma habilidade especial, não exige que você seja um teólogo ou um pregador experiente. Requer apenas que você entenda algo fundamental sobre a natureza das palavras e o poder que eu coloquei dentro delas quando te fiz à minha imagem e semelhança. Eu criei o mundo com palavras. Haja luz, e a luz houve. Haja firmamento, e o firmamento apareceu. Apareçam as águas, e os mares foram formados. Cada elemento deste universo existe porque eu o declarei. E matéria obedece à palavra, porque foi criada pela palavra. E quando eu te fiz a minha imagem, eu não apenas te dei uma boca para mastigar comida, te dei um instrumento de criação, uma capacidade de decretar que, quando alinhada com a minha vontade e a minha palavra, tem poder de moldar a realidade ao seu redor. A morte e a vida estão no poder da língua. Esse versículo não é metáfora. É uma lei espiritual com consequências tão reais quanto a lei da gravidade. Cada vez que você fala, você está exercendo um poder criativo ou destrutivo sobre a sua própria vida. Cada palavra que sai da sua boca está contribuindo para construir ou destruir, para abrir ou fechar, para atrair ou repelir. Agora pensa comigo, o que você tem declarado sobre a sua vida financeira? O que você tem falado quando alguém pergunta como as coisas estão? O que você murmura para si mesmo quando olha para os números no extrato bancário? O que você diz quando as contas chegam e o dinheiro parece insuficiente? Essas palavras estão trabalhando. Estão construindo uma realidade. A questão é, estão construindo a realidade que você quer? Eu não estou dizendo para você mentir. Não estou dizendo para fingir que a situação não está difícil quando está. Estou dizendo que existe uma diferença entre constatar uma realidade temporária e decretar uma realidade permanente. Você pode dizer: a situação está difícil agora, mas eu sei que Deus está trabalhando e a mudança está a caminho. Isso é honestidade com fé. Isso é muito diferente de dizer: eu nunca vou sair dessa. Nunca deu certo para mim. Não tem jeito. Aquilo é decretar derrota sobre a sua vida. O poder da declaração de fé funciona em 3 estágios, e eu quero que você entenda cada um deles. O primeiro estágio é a declaração verbal. Quando você fala a palavra em voz alta, algo acontece no espiritual, que não acontece quando você apenas pensa. A palavra falada em fé tem uma dimensão vibratória e espiritual que atravessa o mundo físico e opera no reino espiritual com uma autoridade que o inimigo não consegue ignorar. É por isso que eu digo para você confessar com a boca. Não porque eu não ouça seus pensamentos, mas porque a declaração verbal é um ato de coragem, de fé, que tem peso espiritual específico. O segundo estágio é a crença interna. A declaração verbal sem a crença interna é apenas som. Para que a palavra opere com plena potência, ela precisa estar alinhada com a convicção do coração. É a crença no coração que dá substância à declaração verbal. É como a terra que sustenta a semente. Sem a terra da crença, a semente da palavra não tem onde se enraizar e produzir fruto. O terceiro estágio é a expectativa ativa. Depois de declarar e crer, você entra num estado de expectativa que muda como você vive, como você toma decisões, como você interpreta as circunstâncias ao seu redor.
Uma pessoa em estado de expectativa ativa enxerga oportunidades que outras pessoas não veem, porque seus olhos estão treinados para perceber como eu estou trabalhando ao seu redor. Ela age de uma maneira que demonstra que acredita que a resposta está a caminho, o que frequentemente acelera a manifestação. Agora eu quero fazer algo prático com você. Quero te dar algumas declarações específicas para você começar a falar sobre a sua vida financeira a partir de hoje. Não repita essas palavras mecanicamente. Fale com convicção, com fé, com a consciência de que está exercendo um poder real sobre a sua realidade. Declare: eu sou filho de Deus, herdeiro das suas riquezas, e a sua abundância flui livremente para a minha vida. Declare: tudo que coloco a mão prospera, porque o favor de Deus está sobre mim e tudo que faço. Declare: minhas dívidas estão sendo pagas, minha provisão está chegando, e a paz financeira que Deus prometeu é minha hoje. Declare: eu não sou mais escravo da escassez, porque o Filho me libertou e eu sou verdadeiramente livre para prosperar. Declare: as portas de bênção sobre a minha vida estão abertas e nada que o inimigo tente vai conseguir fechá-las. Essas não são palavras mágicas, são alinhamentos da sua voz com a minha palavra. São atos de fé que tu podes fazer agora mesmo, antes de qualquer evidência externa mudar, e que começam a trabalhar imediatamente no espiritual para produzir resultados que você vai ver se manifestar no natural. Mas existe um elemento crítico que preciso adicionar. A declaração precisa estar acompanhada de uma vida que seja consistente com o que você declara. Se você declara provisão de manhã e desvia no dízimo à tarde, há um conflito que compromete o poder da declaração. Se você declara paz financeira, mas faz compras por impulso emocional que agrava a situação, há um desalinhamento entre a boca e as ações que precisa ser resolvido. Eu não estou sendo duro, estou sendo preciso, porque quero que a sua declaração funcione com plena potência. E para isso, boca, coração e ações precisam estar caminhando na mesma direção. Você tem esse poder. Eu o coloquei dentro de você. Começou a usar hoje. Declare a sua vitória. Declare a sua provisão. Declare a sua liberdade financeira. E observe, com os olhos da fé e com a paciência da expectativa ativa, como as circunstâncias ao seu redor começam a responder à força das palavras que você está plantando. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e eu preciso que você sinta o peso do que vou dizer aqui com todo o seu coração. Porque este capítulo não é apenas mais uma camada de ensino, é uma convocação, é uma chamada ao altar, é o momento em que eu me coloco diante de você e digo com toda a autoridade do céu e da terra: a sua riqueza prometida está liberada. Agora, hoje, neste momento, não está a caminho, não está sendo preparada. Ela já estava pronta antes de eu abrir a minha boca para falar com você no começo deste vídeo. O decreto foi feito na eternidade. O seu nome está registrado no livro das bênçãos com uma tinta que não apaga. E tudo o que faltava era este momento, esta janela, esta palavra direta, pessoal, específica, que eu enviei até você através deste vídeo para despertar em você a fé que transforma o decreto eterno em realidade presente. Mas existe uma palavra que precisa ser dita agora, uma palavra que define tudo o que acontece a partir deste momento. Ação, não contemplação. Não vou pensar a respeito, não vou orar mais um pouco e ver. Ação, movimento, um passo concreto, real, visível na direção da promessa. Porque deixa eu te falar o que acontece quando uma pessoa ouve uma palavra poderosa de Deus e não age. O inimigo vem imediatamente, não depois de uma semana, não depois de um mês, imediatamente. E ele trabalha para roubar a semente antes que ela possa se enraizar no seu coração. Ele usa a distração do dia a dia, a próxima notificação do celular,
a próxima preocupação da semana, para fazer com que a urgência que você sentiu durante este vídeo se dissipe antes de produzir qualquer resultado real na sua vida. Eu vi isso acontecer mais vezes do que você pode imaginar. Pessoas que choraram durante uma mensagem poderosa, que sentiram o meu espírito tocar o coração, que prometeram para si mesmas que desta vez ia ser diferente, e que saíram do vídeo e voltaram exatamente para os mesmos padrões, as mesmas crenças, as mesmas atitudes que as mantiveram onde estavam. Não porque não quisessem mudar, mas porque não agiram no momento em que a fé estava ativa. A fé é perecível quando não colocada em movimento. Uma emoção espiritual que não se transforma em decisão e ação tem prazo de validade muito curto. E eu não quero que seja assim com você. Quero que esta mensagem seja um divisor de águas real e permanente na sua história. Para isso, você precisa agir agora. O que significa agir? Para cada pessoa vai ser diferente. Mas deixa eu te orientar com algumas ações específicas que são universalmente relevantes para quem está posicionando a sua vida para receber a riqueza prometida. A primeira ação é uma decisão declarada, não silenciosa, declarada. Fale em voz alta agora mesmo onde você está. Eu recebo a riqueza que Deus prometeu para a minha vida. Eu me posiciono para receber. Eu ajo com fé a partir de agora. Pode parecer simples demais, mas como eu te ensinei no capítulo anterior, a palavra declarada tem poder espiritual real. E esta declaração é o primeiro ato de fé que ativa o processo de manifestação. A segunda ação é identificar o próximo passo específico que eu tenho colocado no seu coração. Não o passo grande, assustador, que parece impossível. O próximo passo. Aquele que está diante de você agora, o projeto que você tem que retomar, a conversa que você tem que ter, a decisão financeira que você tem que tomar, área de generosidade que eu tenho chamado você a praticar, o plano de estudo ou capacitação que você tem adiado. Identifica esse próximo passo e toma uma decisão de datá-lo. Quando você vai dar esse passo? Hoje? Amanhã pela manhã? Essa semana? Coloca uma data. Compromissos sem data são sonhos. Compromissos com data são planos. A terceira ação é entrar em contato comigo de uma forma diferente da que você tem feito. Se você tem orado de forma mecânica, hoje ora com o coração aberto. Se você tem lido a Bíblia como obrigação, hoje lê como quem está lendo uma carta de amor. Se você tem se relacionado comigo de longe, hoje dá um passo de aproximação, porque a riqueza prometida flui através do relacionamento comigo. E quanto mais próximo você está, mais livre é o fluxo da minha graça sobre todas as áreas da sua vida. A quarta ação é agradecer antes de ver. Isso é um ato de fé avançada. Quando você agradece por algo que ainda não viu, você está dizendo ao universo espiritual que tem tanta certeza da fidelidade de Deus que já comemorou antes de receber a resposta. E esse nível de gratidão antecipada é um catalisador poderoso de manifestação. Agora deixa eu falar especificamente sobre a questão financeira, porque eu sei que para muitos que estão ouvindo esta mensagem, é exatamente essa área que está mais pressionando. Eu quero que você saiba que eu não ignoro as contas reais, as dívidas concretas, os números que causam ansiedade. Eu sou um Deus prático. Eu provejo de formas concretas e mensuráveis, mas eu também te convido a combinar a fé espiritual com a sabedoria prática, porque fé sem sabedoria pode se tornar imprudência. E eu sou o Deus da fé e da sabedoria, do milagre e da estratégia, da provisão sobrenatural e do planejamento inteligente. Quando você combina a crença genuína na minha provisão com ações sábias e estratégicas de gestão financeira, você cria uma sinergia poderosa que acelera a sua saída da situação atual.
A paz financeira que eu prometi para você não é apenas para o seu extrato bancário, é para a sua mente, para o seu sono, para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua capacidade de ser generoso e de contribuir para o avanço do meu reino, sem a angústia da escassez paralisando você. E essa paz começa quando você decide que a partir de hoje vai tratar as suas finanças não como um problema que te assombra, mas como uma área da sua vida que está sob a minha governança e que por isso mesmo tem solução garantida. Eu decreto sobre a sua vida hoje. As portas de prosperidade que estavam fechadas se abrem. Os recursos que estavam represados começam a fluir. As oportunidades que o inimigo tentou roubar são restauradas. Os relacionamentos que podem te levar para o próximo nível estão sendo alinhados. As ideias criativas que vão gerar renda estão sendo liberadas no seu espírito. A sabedoria para administrar bem o que você receber está sendo depositada na sua mente agora. Isso não é poesia. É decreto, e decretos saídos da minha boca não retornam vazios. Você chegou até aqui, você ouviu tudo, você passou por cada capítulo desta mensagem que foi construída especialmente para você. E agora, neste momento final, eu te faço uma última pergunta, a mais importante de todas. Você vai agir? Porque eu já fiz a minha parte, preparei a riqueza, guardei o decreto, enviei a mensagem, abri a janela. Vim pessoalmente, através de cada palavra deste vídeo, falar diretamente ao seu coração. Agora é a sua vez. A bênção está liberada. A herança está com o seu nome. A promessa está viva. O que você vai fazer com isso? Haja, agora, com fé, com coragem. Com a certeza de que o Deus que te prometeu é poderoso para cumprir tudo o que disse, e que esta é a hora, este é o tempo, este é o seu momento de virada. Eu te amo, eu te escolhi, eu nunca desisti de você. E eu estarei com você em cada passo que você der a partir de agora, abrindo caminhos, fechando armadilhas, guiando seus pés e iluminando o seu caminho até que você esteja completamente instalado em tudo que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Sua riqueza prometida está liberada. Receba, haja, prospere, para a glória do meu nome e para a alegria do seu coração. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.